aqui. Então, sejam muito bem-vindas. Tá me vendo, me ouvindo direitinho? Tudo certo? Embora, então, gente. Hoje acumulou muita coisa que eu queria falar, desde aquele último encontro da semana. Sejam bem-vindas todas. Não sei se todas têm acompanhado aí esses nossos encontros, acho que desde dezembro. A gente está fazendo uma série de encontros aí, nova cara. Até eu tô diferente agora. O ano tá diferente, as coisas estão diferentes. Eu não tô vendo nada diferente, mas tá na hora de você começar a se conectar com essa realidade, porque essa realidade já existe. E se você não tá vendo nada diferente, é porque você está presa a uma linha da sua realidade, do tempo, que não é a única. E hoje a gente vai sair disso. Ou senão você vai começar a ter consciência disso para você escolher diferente. Então, bora comigo hoje. Então, a gente teve o portal, né, de fevereiro. Eu nem consigo fazer o exercício com vocês, mas esse mês todo, gente, janeiro e fevereiro, tá rolando portal atrás de portal, porque é um período que beneficia. Mas hoje, eu quero, antes, a gente vai fazer um exercício no final, como sempre, tá? Hoje vai ser um exercício diferente para abrir aí o campo de vocês. Sempre deixo uma contribuição para abrir o campo de todos e todas que escolhem aí nessa transição, nessa abertura de campo, principalmente de portal. Mas, né, antes eu tenho que falar sobre coisas que eu tenho acessado já tem uns meses, né? E realmente virou a chave de muita coisa da minha vida e ainda tá virando, né? E vocês merecem, quem me acompanha até hoje, né? Quem me acompanha no Axis ou fora do Axis, para quem não me conhece. Eu sou terapeuta integrativa sistêmica há mais de 6 anos. Estou, né, no final aí para apresentar o TCC para me tornar psicanalista clínica. E também sou facilitadora, né, de processos corporais de uma empresa chamada Access Consciousness, né, para quem não conhece, acho que a maioria conhece. E, né, falava muito sobre essas ferramentas lindas, maravilhosas. E há 6 anos eu tenho acessado outras coisas e gostaria muito de dar um resumo disso com vocês, tá? Um resumo, não vai dar para falar tudo, mas eu vou tentar resumir o máximo possível para que vocês possam realmente perceber que depois de todos esses anos, né, vivendo isso, trabalhando isso, estudando isso, trabalhando com pessoas, né, porque eu também sou terapeuta, então atendo pessoas, atendo com a Access, mentoria e tá, percebi, né, uma questão em comum, que muitas pessoas usam as ferramentas, usam técnicas, assistem várias pessoas, estão sempre buscando mais, assim como eu, mas se você continua buscando mais e não está encontrando, hoje é o dia de você encontrar. Hoje é o dia, não dá para passar mais desse dia. Então, baixa todas essas barreiras e recebe isso que eu vou te falar hoje. Recebe, porque foi muito especial para mim. Então, quem me acompanhou no último encontro, eu nem lembro mais o que eu falei, Que eu falei. mas está Mas gravado, está está no grupo. gravado, Se está você... no grupo, se você. Boa noite. Se você não acessou no grupo, me chama depois que eu te mando, tá? Porque no WhatsApp ele não fica. Isso vai durar para sempre. Os Mas cursos vão parar. Ela diz, eu vou mandar de novo, tudo na sequência, tá? Uns 4, 5 a Europa desde a Segunda encontros. Guerra Mundial. Vou pedir para que vocês coloquem tudo, tá, gente? Porque trava tudo aqui para mim. E travou a imagem aqui. Pronto. Então, a gente já fez pelo menos uns 4 ou 5 encontros, tá?
que eu tenho falado sobre o novo, né? Sobre essa nova proposta de você acessar um 2006 diferente e começar esse ciclo de 9 anos, né? Que é dito de 2026 até 2034, 2016, não, 2026, até 2034, realmente manifestando uma vida diferente, com uma consciência diferente. Foi aberto um portal desde dezembro, mas para que a gente possa acessar isso, a gente tem que ter um mínimo de consciência. Não adianta eu ficar falando aqui, faz isso, faz essa fórmula mágica aqui, faz essa pergunta, repete isso 20 anos, não sabe o que você está fazendo. Não é assim. E eu vou te mostrar hoje por que isso não funciona, tá? Eu sei que tem gente aí que fez Axis, eu amo Axis, acho que as ferramentas super funcionam, mas também acho que é necessário que vocês tomem posse desse processo de vocês, tendo muita consciência do que vocês vão fazer nesse processo. Não adianta só repetir uma coisa, segue seu saber e repete porque é assim. Não, não é assim, não. Aqui nessa realidade 3D que eu vou falar hoje, a gente tem que ter, sim, um mínimo de entendimento, de acesso ao que a gente quer fazer, participando desse processo, senão a gente está só repetindo o que um guru, o que um facilitador fala, porque ele falou, porque ele conseguiu, então eu vou conseguir. Não é bem assim. Então, vamos lá. Dito isso, o que eu queria falar para vocês hoje? Eu não sei qual o nível de vocês com relação, né? Eu acredito que todas já devem ter ouvido falar, né? De física quântica, de mecânica quântica, de metafísica. Eu não vou falar exatamente sobre essas expressões, mas a base do que eu vou falar tem a ver com isso, tem a ver com neurociência e com psicanálise, tá? É a base do que eu vou falar hoje. E tem embasamento científico, tá? Leonora, mas não tem que estar no livro do. Não, tem artigo científico, tem todas as teorias que comprovam isso, já tem anos, só que ninguém tem interesse, né, que isso seja a nossa realidade, a nossa abordagem da vida que a gente vive. Então, se você está aqui, você está querendo acessar uma coisa diferente. E não é uma coisa que é dita, que vai ser dita no jornal, na faculdade, no seu trabalho, não vai. Mas é o que as pessoas usam e que tem mudado a vida das pessoas, tá? E que conversa com todas essas teorias. Então, sobre essa questão de física quântica, sobre neurociências, resumindo, tá? Estou tentando resumir o máximo possível. Vocês vão entender. O que que o Access fala, né? Eu acho que a maioria acessou Access aqui, né? O que que o Access fala? Tem alguém que nunca ouviu falar sobre Access? Expansão da consciência, acesso à consciência? Alguém nunca ouviu falar? Se você nunca ouviu falar, comenta aqui, por favor. Mas o que que o Access fala? Que nós somos responsáveis por criar a nossa realidade. Só que fica uma coisa tão assim, tá? Como assim criar minha realidade? Eu acordo todo dia, os problemas continuam os mesmos, os boletos continuam os mesmos. Da onde que isso vem? E hoje eu vou falar da onde que isso vem. Lá no grupo, eu não vou poder passar agora, porque senão vai ficar longo esse encontro. Mas lá no grupo, eu vou colocar um vídeo, que é um vídeo que tem no documentário Quem Somos Nós. Já ouviram falar desse documentário? Quem Somos Nós? Não sei se vocês já ouviram falar. Esse vídeo tem lá. Eu vou passar o vídeo resumido lá no grupo depois, tá? Vai ser no máximo 5 minutos o vídeo. Eu vou pedir para que vocês assistam esse vídeo, tá? Mas vai fazer sentido o que eu vou falar agora, mas quando vocês assistirem o vídeo, vai fazer mais sentido ainda. E guardem esse vídeo para a vida de vocês. Todo mundo já ouviu falar desse documentário, Quem Somos Nós? Falem comigo, gente. Se manifesta aí, reage. Comenta no chat aí, já ouviu falar no documentário Quem Somos Nós? Não.
Já. Eu recomendo que vocês assistam, tá? Eu vou colocar uma lista de vídeos do YouTube. Já tenho indicado livros, tá? Indiquei o livro A Quarta Dimensão, indiquei o livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, Como Se Tornar Sobrenatural, né? E vou indicar alguns links do YouTube, porque aqui é o seguinte, gente, não dá. Ai, tá dando estável. Voltou? Para vocês acompanharem pessoas, assistirem pessoas e só repetir o que pessoas falam, que foi o que eu fiz por muito tempo, sem saber isso. Isso é o básico, tem que saber, ou pelo menos, né, acessar para vocês fazerem as técnicas que eu estou passando, tá? É meio difícil entender, mas assim, esse vídeo que eu vou passar no grupo, ele é um resumo, tá? Ele tem 5 minutos. Eu super indico que assistam, tá? Esse documentário Quem Somos Nós, só para você ter uma ideia do que eu tô falando. E aí, o que que eu vou falar para vocês? Existe, existe um experimento que foi feito há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, tá? O que que acontece? Nós aprendemos na escola a teoria de Newton, newtoniana, né? Que existe um ponto A que chega no ponto B, né? A gente estudou física mecânica do tempo, das coisas, né? Que acontecem. Você faz uma coisa, você começa um caminho, você chega no outro caminho. É uma reta, é linear. E as coisas, né? Acontecem de acordo com uma previsibilidade dentro de um sistema fechado. Mais ou menos assim, tá? Tô bem resumindo. E aí, depois do Newton, veio o Albert Einstein, né? Que ele revolucionou a teoria da física no sentido de dizer que as coisas são relativas, né? Que o resultado das coisas, tempo e espaço, e a noção de tempo e espaço é relativa. Então, não é bem assim, se você movimentar um objeto ali, você vai ter uma reação no mesmo nível de tempo, espaço e dimensão que era antes estudado. Isso começou a mudar, começou a ter uma relação de tempo e espaço diferente. E aí, a partir disso, o estudo sobre tempo, espaço, dimensão começou a se aprofundar cada vez mais. Por que que eu estou falando isso? Calma. Porque você tem o seu corpo, né? Você tem o seu corpo lindo, maravilhoso, assim como você tem tudo aqui, ó, tá tudo ao nosso redor. Só que tudo é material. Tudo é material. Isso aqui é material, tudo que você vê é material. Só que se você for pegar isso aqui microscopicamente, você vai ter toda uma estrutura aqui, né? Aí você vai diminuindo a estrutura disso, ou de qualquer coisa que exista materialmente. Quando você for diminuindo a estrutura disso, vai chegar numa estrutura menor, que é o átomo. Então, tudo tem átomo, tudo. E o átomo, ele vai se diminuindo em partículas menores, que tem elétrons, que tem nêutrons, e outras partículas, até ter o estudo de uma partícula menor ainda, que quase não tem massa, né? Tá, Leonora, por que você está falando isso? Calma. Até agora está fazendo sentido o que eu estou falando? A gente tem um material. O material vai diminuindo as camadas. Quando você vai diminuindo as camadas microscopicamente, você chega no átomo. Aí o átomo tem um elétron, certo? Aí o que que acontece? Eles fizeram um estudo que se chama Estudo da Dupla Fenda. Eu vou mandar o vídeo para vocês, tá? Mas eu vou explicar antes para vocês, porque aí vocês vão ver o vídeo e aí vai fazer sentido. Eu não vou passar o vídeo aqui, porque senão vai demorar muito. O que que mostra esse estudo? Eles pegaram a partícula, a matéria, né, que estava na sua menor proporção em elétron, tá? E aí colocaram uma frestazinha aqui,
uma fresta na frente e jogaram, né, microscopicamente o elétron por essa fresta, aí passou e foi para o outro lado, tá? Uma partícula, um elétron passou, foi numa fresta e foi para o outro lado. É, que bom, Glória, que você já assistiu. E aí, o que que acontece? Essa partícula passou, foi para o outro lado, foi lá, né? Bateu num quadro, foi vista lá essa partícula do outro lado. Ele falou: beleza, legal, isso aqui a gente já esperava. Uma partícula que passa numa fresta, se passa e vai para o outro lado e se espalha lá do outro lado. Ok, isso é normal, beleza? Travou aqui ou não? Voltou, né? Porque às vezes para mim tá dando instável. Se travar, vocês avisam, tá? Avisem. Aí tá. Aí o que que eles fizeram? Agora vamos pegar uma onda. Vamos pegar uma onda, né? Vamos pegar aqui um experimento com onda. Não é mais uma partícula, é uma onda. Aí pegou a onda e projetou essa onda nessa frecha, né? Aqui tem, é como se fosse um buraquinho aqui, tá? Onde está minha mão é um buraco. E aí a onda passou pelo buraco, aqui nessa frecha desse buraco, e foi para o outro lado. Quando foi para o outro lado, a onda, ela se espalhou completamente por todos os espaços, né? Ela tem uma forma diferente de se comportar. Ela se espalhou por todos os espaços e ela se projetou mais rápido, né? Se comportou como onda, certo? Até aí, beleza. Deu para entender, né? Que isso é um experimento. Até aí, tudo bem. Experimento de uma onda. Aí, o que que acontece? Depois, eles pegaram duas flechas, né? Dois buraquinhos aqui, dois buraquinhos. E aí, pegaram a partícula, o elétron que eu falei para vocês, tá? Jogaram o elétron nessas duas frechas aqui, nesses dois buracos, tá? E observaram como que esse elétron se projetava, ia, né, para outro lado, como que ele se movimentava do outro lado. E aí eles perceberam o seguinte, que esses dois elétrons, essas partículas, elas estavam se espalhando do outro lado de forma inteira, como se fosse a onda, como se fosse a onda. E aí eles falaram, mas isso é impossível, porque é uma matéria, é uma partícula. Partícula é onda. Por que que a partícula está se comportando como onda? Então, na verdade, a partícula, se ela for projetada dessa forma, ela se comporta como onda. E aí, quando ela sai do outro lado, ela se espalha por vários lugares, né? Igual a onda. Então, tem várias possibilidades. A partícula ela pode passar por uma frecha só, ela pode passar por outra frecha, ela pode se espalhar completamente, ela pode depois ficar no meio, ela pode fazer vários comportamentos, isso, certo? Tá, Leonor, e aí? E aí? Tá, aí vamos lá. Aí, os físicos, né, falaram assim, gente, mas isso não existe, não tem lógica nisso. Matéria é matéria, né? Partícula e onda é onda. Por que que a partícula está se comportando como onda? Aí, o que que o físico fez? Observador na frente dessas duas frechas, né? E jogou de novo a partícula, né? A matéria na frente dessas duas frechas. E na hora que o observador estava olhando para essa partícula, passando por essas duas frechas, a matéria, a partícula, ela se comportou como partícula, ela se comportou como matéria. Então, isso quer dizer o quê? Que quando tem um observador olhando, intencionando esse olhar para a matéria, para as partículas que são matérias, mesmo que elas passem por essas duas frechas, e anteriormente elas se comportavam como onda, elas vão se comportar como partícula.
Eleonora, tá, e aí? O que que tem isso a ver, Eleonora? Isso muda toda a sua realidade. Isso quer dizer o quê? Que toda vez que tem uma pessoa que está observando algo, interferindo na forma como essa partícula, essa matéria, ela vai se projetar, toda vez que você olha para essa matéria, para essa partícula, ela vai se comportar da forma que você olhar para ela. Ela vai se comportar da forma que você olhar para ela. Então, Eleonora, o que isso tem a ver? Você cria a sua realidade. Você olha para o negócio, para a partícula, para a matéria, para o que está ali na sua frente mentalmente, e aquilo ali vai se reproduzir, aquilo ali vai se projetar de acordo com a forma que você olha. Fez sentido? Então, o que que muda como as coisas se transformam? Você tem infinitas possibilidades. Realmente, a matéria, ela se compressa, ela pode passar por outra, ela pode passar pelas duas, ela ocupa o lugar inteiro, ela ocupa um lugar, depois ela ocupa o outro, ela tem várias possibilidades. Mas quando você olha de um jeito para essa matéria, ela vai se comportar da forma que você olhou para ela. Então, você pode você pode explorar essas possibilidades. Você pode falar assim: será que eu olhei assim? Será que eu olhei assim? Será que eu olhei assado? Mas o que que define? Deu um estava aqui de novo. Se cortar, por favor, me avisem. O que que vai interferir no que vai ocorrer, no resultado que vai ocorrer? O seu filtro, a forma como você olha para isso. E a forma que a gente olha para isso, para as coisas que estão ao nosso redor, é como se tivesse um óculos aqui, que a gente tem um óculos, não tá embaixo. Sabe quando a gente pega aquele óculos para ver, tá tudo embaçado, tem que passar um limpador? Por que que a sua realidade não é a realidade que você gostaria? Porque seu óculos está embaçado. Está embaçado pelo quê? Gente, até agora, pelo que eu falei, fez algum sentido? Ou tá muito doido o que eu tô falando? Vocês estão me ouvindo? Tem alguém aí? Vocês não estão falando sozinha? Tá fazendo sentido até aqui? Alguém achou muito doido? Alguém não entendeu nada? É confuso, a Rosana falou. Tá, tá, porque é o seguinte, eu vou passar o vídeo lá no grupo, tá? Esse vídeo da dupla fenda. E se vocês não entenderem depois desse nosso encontro, aí eu vou fazer o vídeo explicando esse vídeo, tá? Aí eu falo, nunca viu? É muito doido, né, o negócio. Mas é assim que funciona a nossa realidade. O que que quer dizer tudo isso? Que nós estamos, essa vida que a gente vive, a vida que você vive, que desde que você nasceu, e do 0 até os 12 anos, é uma vida em que você trouxe toda a sua lente dos seus óculos herdada de quem veio antes de você. Essa informação das pessoas que vieram antes de vocês. E, gente, é até desde as cavernas, tá? A gente traz um mecanismo de sobrevivência no nosso corpo desde a época das cavernas. Mas você traz, né, de avós, de bisavós, né? O Bruce Lipton, ele fala que é de 7 gerações, pelo menos. Você herda traumas, você herda comportamentos, você herda sentimentos, emoções, crenças, desde quando você estava no útero da sua mãe.
e digamos que a sua mãe falou assim: eu não quero ter essa menina, não quero ter esse menino. Essa informação já foi para você no útero da sua mãe. E qual foi a informação? Não querem que eu venha, não querem que eu nasça, não me querem, eu sou rejeitada, ninguém me ama. Já vem essa informação, tá? Mesmo que inconsciente, essa informação ela fica ali guardada, tá? Então, essa informação que fica ali guardada dessas gerações passadas, de você no útero da sua mãe, até 12 anos de idade, e tudo que você vive aqui, no seu trabalho, que você acorda, que você vai para a faculdade, que você faz as coisas, é o que a gente chama de terceira dimensão. É a nossa terceira dimensão, tá? Tudo que tem na terceira dimensão, esse computador, eu, a sua vida, os seus relacionamentos. Mas digamos assim que essa lente que eu te falei que fica meio embaçada, que parece que tá embaçada, é a forma, a forma que você vê as coisas e que vai projetar do outro lado a realidade da forma que você manda a informação da sua lente é através dessa realidade 3D, dessas visões, tá? E aí, isso aí foi grande parte da vida de hoje tem a ver com essa 3D, tá? Aqui tá dando para mim que tá instável, não sei se tá travando aí para vocês. Tá travando? Ou dá para ver? Tá travando? Sim, tá travando ou dá para ver? Tá travando, né? Tá travando muito? Ou voltou? Voltou? Tá. Se parar, vocês falam de novo, tá? Voltou, né? Então, o que que acontece? Você tem. Ainda tá travando? Você tem essa 3D. O que que é a 3D? A 3D é a lente que você tem para olhar para as coisas que vai projetar a sua vida do outro lado da frecha, que eu falei para você dessas duas frechas, né? Como se fossem dois buracos. Tem dois buracos aqui. E aí, a forma que você olha para esses dois buracos vai projetar do outro lado a sua vida. Isso comprovado pela física quântica, tá? Foi feita a pesquisa com a partícula, né? Com o elétron. Eu vou deixar gravado no. Eu vou gravar, vou mandar depois pelo YouTube, tá? Ou por aqui mesmo, pelo Zoom. Aí vou mandar no WhatsApp, tá? Então, essa é a 3D, tá? Eu não sei se vocês chegaram ou conseguiram assistir ou ler um pouco do livro A Quarta Dimensão. Eu indiquei esse livro e super indico esse livro para que vocês percebam isso de forma mais assim, ele fala sobre isso na prática. Vocês leram esse livro? Se vocês não leram, dá uma olhada, porque é bem legal esse livro, né? Então, o que que fala, né? O pastor, né, lá do livro, ele fala o seguinte, que você, né, você tá vendo tudo isso aqui, só que para que tudo que você tá vendo seja projetado, antes tinha alguém observando. Então, antes você estava observando algo, antes você estava olhando para algo, antes você tinha suas crenças. Essas suas crenças, elas foram criadas da forma que eu te falei, desde quando você nasceu e antes. E aí, a partir das suas crenças, da sua visão, da sua lente,
tudo é para ser projetado, ele é antes de você ver. Ele é invisível. Existe um mundo invisível. E eu não sei se vocês já ouviram falar sobre o Kybalion, né? Que são leis que regem, as leis que regem a nossa vida, elas têm muito a ver com isso. Então, uma das leis mais famosas é a lei do mentalismo. Se algo existe, mentalmente já foi criado. Não tem como algo existir nessa realidade se não foi concebido antes, se não foi observado antes. Lembra que eu falei de observar? Porque se não é observado, a matéria ela se comporta como onda. Mas se é observado, ela vai se comportar como matéria, como partícula. Então, a observação é o que é criado na mente, na nossa mente. Então, tudo é mental, tudo é criado antes na mente e depois é materializado. É materializado nesse mundo físico. Então, o que que isso quer dizer? Que apesar da gente viver aqui nesse mundo físico, existe um mundo invisível, que é o mundo 4D. O, existe a primeira dimensão, que é a dimensão básica. Eu vou mandar o arquivo para vocês, tá? Explicando as dimensões. Eu mandei um, mas não da primeira, da segunda, da terceira e da quarta dimensão. Mas tem, tá? Primeira, segunda, eu não vou entrar em detalhes. Mas cada uma é inferior à outra. Então, a primeira dimensão é a mais inferior, a segunda dimensão é mais elevada, a terceira dimensão é essa dimensão que a gente vive. E aí tem a quarta dimensão, que é mais elevada. A quarta dimensão, ela é superior à terceira dimensão. Em que sentido? Se você tem acesso à quarta dimensão, você controla a terceira dimensão. E aí é que a brincadeira começa, tá? É aí que a brincadeira começa. Por que que eu falei tudo isso? Porque é o seguinte, você só vai realmente ter uma mudança na na sua vida de realidade, quando você não ficar mais escravo dessa forma de criar. Qual é essa forma de criar? Você está vivendo normal, no automático a sua vida, você tem a sua lente, lembra que eu falei que é a sua lente, que você está observando ali as coisas, a matéria, né? Ali por meio daquele feixe ali. Aquilo é um exemplo do experimento, tá? É só para fazer analogia. Que tem ali os dois buraquinhos, as duas frestas. Você observa isso e a partir da forma como você observa, você vai ter um resultado aqui do outro lado, em forma de matéria. E aí você fica, poxa, mas por que que não está acontecendo tal coisa? Poxa, tô olhando para esse copo e só tem esse copo. Tô olhando para esse computador e só tem esse computador. Mas eu não quero que tenha um computador, eu quero que tenha um MacBook Pro Max Megahertz, sei lá o quê. Eu tenho um Acer, mas eu quero que tenha um MacBook Pro. Como que eu faço para ter? Aí o que que falam para você? Ah, você vai desenhar o MacBook aqui no seu caderno e você vai falar 10 vezes: eu tenho um MacBook, eu tenho, como pode melhorar? E aí vai vir um MacBook. Eu vou falar quais são as infinitas possibilidades. E aí o MacBook vai vir. E aí o que que acontece? Aí você fala assim, Leonora, eu já repeti 10 vezes essas perguntas, não aconteceu nada. Eu já repeti 10 vezes essas frases, não aconteceu nada. Por que que não aconteceu nada? Porque você está presa a essa realidade 3D. Você está simplesmente só olhando e as coisas acontecem do outro lado. Só que o que que tudo isso quer te dizer? Que você não vai mais ser apenas um coadjuvante que está olhando e está criando uma coisa, esperando que o que está sendo criado do outro lado mude. Só que é você que muda. Você que tem a lente que vai olhar para o objeto e vai criar esse objeto do outro lado. Não é a ferramenta, não é o guru, não sou eu, não é a terapeuta, é você, o observador. Não sei se fez sentido dentro do que eu estou explicando. Você, o observador, é que vai começar a falar assim: peraí, eu estou olhando para isso e do outro lado tá. Eu estou olhando para um Acer,
Quer dizer, eu estou olhando para o MacBook, mas está saindo um Acer do outro lado. Eu não quero, eu quero o MacBook. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar o meu olhar. Eu tenho que começar a projetar de uma forma que do outro lado saia o MacBook. É só repetir a ferramenta? Não. É só fazer a afirmação, desenhar, ter o quadro do sonho, pular de pirueta? Não. É você começar a ter domínio sobre a terceira dimensão. Que dimensão é essa? É a dimensão, eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Que, tipo assim, para quem acredita em religião espírita, não sei se é só para o espiritismo, mas enfim, eu já ouvi falar que, talvez para os espíritas, né? A terceira dimensão é a dimensão da expiação. Vocês já ouviram falar sobre isso? Né? Que é uma frequência mais baixa. A terceira dimensão é onde estamos numa frequência mais baixa. O que que quer dizer isso? Que nós temos o nosso olhar individual como observador, mas nós temos o nosso olhar coletivo. Então, como funciona, como funciona essa realidade? Na verdade, nós temos a partícula que eu falei que é o elétron, que é o átomo, que na verdade é o átomo menor, só que tudo isso é frequência. Tudo isso é frequência. O átomo, ele não é nada. Quando você diminui a menor partícula, ele é praticamente energia e frequência. Então, você tem aquela frequência ali que está emanando, e tudo tem frequência, tudo. O que que é frequência? É a velocidade ali da energia. É como aquela energia está se comportando. É a velocidade daquilo ali. Parece que tudo está parado, mas tudo está se movimentando o tempo inteiro e tem a frequência. Na frequência 3D, é uma frequência mais lenta. Por quê? Porque tem muitas pessoas que estão olhando para tudo que a gente está junto com a gente e tem uma visão muito embaçada, né? Qual é a visão que a gente tem embaçada? O mundo é muito difícil, o mundo é perigoso, o dinheiro é para poucos, homens são muito difíceis, os homens estão em extinção, o planeta vai acabar, o caminho é estreito, Jesus vai voltar, e aí ninguém vai se salvar. Tudo isso que a gente ouviu, né? Que a gente escuta o tempo inteiro, né? O mundo vai acabar, o Brasil vai virar uma Venezuela, enfim, tem tanta coisa que todo mundo fala, né? Mas isso aí, toda frequência, ela vibra, tá? Em forma como se fosse de onda, né? E aí cria um campo eletromagnético. Então, todo mundo olhando para a mesma coisa ao mesmo tempo, com essa mentalidade, com essa lente embaçada, cria um inconsciente popular, né? Um coletivo de que tudo é muito difícil, que dinheiro é difícil, que tudo é com muito esforço. E essa frequência dessa 3D é mais, né? Tipo, é hardcore punk de difícil. Tipo, tudo é difícil, eu faço e nunca consigo. Eu ganho, mas depois perco. Todo mundo briga comigo, todo mundo persegue, tudo na vida, Ave Maria, é difícil de viver. E ai, meu Deus, como que eu mudo isso? Como que eu mudo isso? Aí é que vem a receita do bolo. Você não vai mudar brigando, né? Aí é o que o Axis fala, né? Você não vai mudar brigando com essa realidade. Brigando com todo mundo, falando, você não entende nada, dinheiro não é assim, energia que. Pô, não vai entender nada. Não adianta querer, né? Como é que fala assim, ser a testemunha da física quântica, de Jeová, para sua família, que ninguém vai entender nada, vai te chamar de louca. Esquece as pessoas, tá? As pessoas vão continuar vivendo nessa realidade, tá tudo certo. Mas se você quer que o reflexo, a projeção do que você está observando seja diferente, como você muda isso? Subindo, subindo, subindo. Já ouviu falando? Só subindo, é só subindo. Subindo o quê? A sua frequência. Mas não é só subindo a sua frequência, é subindo o seu estado de consciência, a sua forma de se comportar, a sua forma de observar as coisas, mesmo que tudo que você está vendo aqui seja isso. Leonora, mas eu estou vendo um Acer, como é que eu vou ver um MacBook Pro Max Mega se eu não consigo ver? É aí que está o pulo do gato.
Você não vê, é invisível. A 4D é um mundo invisível. É um mundo da imaginação, é um mundo da consciência em que você cria uma nova realidade. É um mundo espiritual também, para quem, né? Não estou falando de espírito, tá, gente? É mundo espiritual no sentido que é um mundo invisível e que tem uma influência ali da quarta dimensão, né? E aí eu vou te falar o seguinte: aí é que muita gente pergunta assim, por que que muita gente, né? Por exemplo, não tem um cara lá, como é que é o nome dele? Epstein, né? Epstein. O cara lá maluco que queria, né? Que era abusador, que criou uma ilha, que levava jovens para lá e fazia as coisas mais horrorosas do mundo. Como que ele enriqueceu? Como que outras pessoas que também às vezes são horrorosas, que não merecem, enriquecem? Porque elas sabem acessar essa quarta dimensão. Então, essa quarta dimensão, gente, não é a quarta dimensão do espiritual, do pode crer que você é bom e que você faz tudo de bom. É simplesmente você estar focada em acessar algo além dessa realidade e falar: eu vou enriquecer e acabou. Eu acredito que eu sou rica e eu vou enriquecer e eu vou olhar para isso e eu vou observar essa nova possibilidade de realidade. E eu vou projetar isso, eu vou observar isso, mesmo que não exista. Eu vou desenhar, eu vou colocar um quadro do sonho, eu vou entrar no shopping e vou me comportar como se fosse. Eu vou vestir roupa, sei lá, eu vou criar esse cenário de alguma forma que eu possa observar isso, que eu possa criar essa realidade de uma forma que eu vou observar isso como se fosse real. E como a minha lente vai mudar, e eu vou olhar para essas duas, lembra essas duas frechas de uma forma diferente, a forma que o observador olha vai ser diferente, eu vou criar uma matéria diferente. Vai passar pelas duas frechas e vai virar uma partícula, uma matéria, um MacBook diferente, um notebook diferente, porque eu mudei a forma de olhar para isso. Tá fazendo sentido? Ou tá muito louco ainda? E na quarta dimensão, é essa dimensão que você se conecta com isso. Então, você tem que estar numa frequência maior. Você não é dominada pelo que acontece com você. Se estão te xingando, se estão falando que você é pobre, se estão olhando a sua conta bancária, não interessa o que eu estou vivendo aqui. Eu agora vou viver a realidade que eu quero viver. Tá começando a clarear? Deixa eu te falar uma coisa. Nesse experimento da dupla fenda, a partícula, lembra? Ó, isso aqui é uma partícula, uma caneta. A caneta é uma partícula. Mas digamos que se você vai secar a caneta, no menor tamanho, ela vai virar o elétron, tá? Aí, digamos que essa caneta aqui, ela vai passar pela frecha, tá? Pelas duas frechas aqui. Ela vai passar aí, de acordo com a teoria, ela passa pelas duas frechas e ela se comporta como onda. Ela não se comporta como partícula, de acordo com esse experimento, tá? Se você passar pelas duas frechas uma partícula, ela vai se comportar do outro lado como onda. E a onda, como é que é? Ela projeta vários movimentos de diversas formas, infinitas possibilidades, tá? Só que quando tem o observador olhando para isso, que é você, olhando para isso, você colapsa a função da onda. Já ouviu falar sobre isso? Colapsa a função da onda. O que que quer dizer? Que aquilo ali que ia se transformar, aquela partícula que ia passar nas duas frechas, né? Aqui tem dois buracos, tá? Que eu passar por os dois buracos, poderia passar um aqui, poderia passar outro aqui, ou no meio, ia se fundir e se comportar como onda, porque você olhou para ela, ela se comportou como matéria, como partícula, e virou caneta de novo. Ou virou o que você quer que vire, tá? Isso é o colapso da função de onda. Só que na 3D, o que que acontece? A frequência é baixa. Todo mundo está falando de morte, todo mundo está matando, todo mundo está inconsciente, muita gente está inconsciente, muita gente está reproduzindo o que viveu na infância, muita gente está, né, fazendo os mais absurdos das coisas.
E você está assistindo aquilo ali, você está vivendo aquela realidade. E você fala, gente, não tem como ser diferente. Como que eu vou ser diferente se minha mãe não ganha, se meu pai não ganha, não tenho nem namorado, não tenho nem. É, só que aí o que, que você vai fazer? O que, que você lembra? O que, que existe? Existe você, como observadora, dizendo assim: ok, eu estou vivendo nessa 3D, mas eu não quero mais acessar essa 3D. Quer dizer, você não vai fugir da realidade, tá? Você não vai. Não, eu não vivo a 3D. Não, vive. Você vive a 3D. Se sua mãe passar, se o cachorro latir, ok, eu tô vendo todo mundo, tá todo mundo aqui, beleza. Só que eu não vou focar nisso. Eu vou focar no que eu quero. E o que que eu quero? Eu quero que essa caneta aqui se transforme no computador, não, desculpa. Quero que o computador que é do Ace se transforme no MacBook. Eu quero acessar isso. Como que eu posso acessar isso? Existem várias possibilidades do outro lado. Lembra que eu falei que a partícula se comporta como onda? A partir do momento que você olhar e falar assim, eu quero que se comporte como um MacBook, esse MacBook ele vai se projetar. Só que como? Você tem que acreditar, você tem que saber o que. Primeiro, você tem que saber o que você quer. Eu quero um MacBook Pro 12 Max Mega Mix Mic Mock. Eu quero isso. Eu quero esse, é esse. Você pega a foto. Eu quero sim. Eu quero isso. Ah, não tem dinheiro, mas é minha realidade. Não interessa a sua realidade, você está na 3D. Isso é a sua realidade 3D. Eu quero acessar a 4D. Eu vou desenhar, eu vou escrever, eu vou olhar, eu vou falar, eu vou me sentir, eu vou ver pessoas que se comportam, que já têm um MacBook, como que elas ficam, como elas se vestem, o que que elas falam. Uma pessoa que tem um MacBook vai dizer que não tem dinheiro? Tô dando um exemplo, tá, gente? Ah, mas o meu trabalho. Não interessa o seu trabalho, interessa o que você quer. Se você olhar com os olhos que você está vivendo, você vai continuar projetando a mesma realidade. Para você mudar a realidade, você tem que acessar a 4D. Ah, voltando dessas coisas dos ricos. Eles acessam a 4D por quê? Porque na 4D, gente, existe essa frequência de tipo, eu pensei, eu criei. Porque eu acredito, porque as minhas células vibram isso, eu acesso essa frequência, eu acredito, e aí eu entro nessa sintonia. Eu acesso esse canal. É como se fosse literalmente o canal, gente. Eu tô aqui na 3D. A 3D é, sei lá, 101,7. E eu não quero mais acessar 101,7. Eu quero acessar 105,4. Então eu vou ficar olhando para isso. Como que eu acesso esse 105,4? Como que as pessoas se vestem? Como que as pessoas falam? Como que é? Se eu tivesse já, se eu acordasse já com esse computador, eu já poderia ter isso, eu já poderia ter aquilo. É você viver essa realidade, mesmo sem existir a realidade. Não sei se vocês já ouviram falar do Neville Goddard, que é um outro, né, um outro teórico muito conhecido. Não sei se vocês já ouviram falar da história dele. Já ouviram falar do Neville Goddard? Vou escrever aqui. Já ouviram falar do Neville Goddard? Então, qual que é a história dele? Ele estava preso, né? Não acho que num campo de concentração, sei lá, ele foi preso pelos nazistas, uma coisa assim. E não tinha chance de sair, estava preso. Não ia sair mais, ia morrer lá, todo mundo ia morrer lá no campo de concentração. E ele também. O que que ele falou? Eu não aceito essa realidade. Eu não aceito. Só que eu não posso brigar, não posso matar ninguém aqui porque eu tô preso. Como que eu vou fazer? Então, todos os dias, ele, antes de dormir, né? Ele podia fechar os olhos, fingir que estava dormindo. Ele fechava os olhos e se imaginava na casa dele. Se imaginava com a família dele, se imaginava que já tinha saído da prisão. E ele ficou imaginando isso por mais de um ano. E do nada, ele foi solto e as outras pessoas não foram soltas. O que que é isso? É coincidência? É pirotecnia? É mágica? Não, gente, é ele colapsando a função da onda. E já existe uma linha de tempo, já existe uma realidade em que ele estava na casa dele, que é a forma como a onda funciona das possibilidades, lá do outro lado das frechas. O que que ele fez? Ele, o observador, olhou e falou assim:
eu quero ir para a realidade, aonde eu já estou vivendo na minha casa. Eu vou olhar para isso, eu vou viver isso, eu vou sentir isso no meu corpo. Eu vou sentir como se já fosse real, eu vou viver isso, assim como uma criança que imagina um monte de coisa. Gente, um dia desses, foi incrível a consciência que eu tive depois de acessar isso. Eu estava no carnaval com as minhas filhas, né? Aí a gente foi pro clube lá naval e tinha um monte de lancha e tal. Eu adoro lancha, mas não tenho lancha. Mas adoro lancha. Aí eu fiquei olhando para as lanchas, assim, fiquei imaginando, eu andando nas lanchas. Aí minha filha falou: Mãe, a gente podia andar de lancha um dia. Eu falei: Podia, vamos andar de lancha. Ah, mas não tem lancha. Ah, mas não tem dinheiro para andar de lancha. Não, gente, você vai falar: Vamos andar de lancha, o que mais é possível, vamos andar de lancha. Você já está observando a lancha. Quem fez o exercício do carro verde? Comigo lá no grupo. Falei, gente, observe o carro verde. Quem é que vai olhar para o carro verde? Só que eu falei para vocês olharem para o carro verde. E 90% começou a observar os carros verdes e apareceu o carro verde. Por quê? Porque você focou nisso. Você, observador, começou a direcionar o olho para o que você queria. E aí vai aparecer. Isso é com tudo, gente. Claro que isso é uma coisa menor, claro que a gente tem crenças que a nossa mente vai dizer pra gente, para de ser louca, e aí vai mostrar a realidade, você vai esquecer. Você tem que sustentar isso, não é de uma hora para outra. Mas tudo funciona assim. Então, eu olhei para a lancha e falei, gente, quero andar de lancha. E aí, gente, olha só que incrível. O amiguinho da minha filha, ele é autista, né? Minha filha também é autista. Aí o amiguinho da minha filha olhou assim e falou assim: Luísa, quando que a gente vai andar de lancha com a sua mãe? Só que eu não tinha falado nada para ele. Quando eu vi as lanchas com a minha filha, ele não tava. Ele não tava. Aí depois ele pegou e falou para a Luísa assim: Ah, a gente vai andar de lancha com a sua mãe amanhã. Aí a Luísa falou para mim: Mãe, o André falou que a gente vai andar amanhã. Aí eu falei assim: Aí eu já ia falar: Não, a gente não tem lancha, não, ainda tem que combinar, não sei o quê. Aí eu lembrei. Tá bom, então em breve a gente vai andar de lancha. Ou seja, ele já estava me vendo como se eu tivesse lanche, como se eu fosse dona de uma lancha, só porque alguma coisa ali que eu estava movimentando daquilo ali, chegou a informação para ele, a frequência daquilo ali. E ele pegou, porque criança, gente, pega. E criança não tem julgamento. Ai, minha tia é rica, ai, minha tia não é. Para ele, eu tinha uma lancha. Porque não sei, porque veio na cabeça dele que eu tinha uma lancha e ele falou que eu ia andar de lancha. E falou para a mãe dele: Mãe, amanhã a gente vai andar de lancha com a tia Eleonora. Você acredita? E eu falei: Gente, olha que coisa. O que mais é possível? Só que eu não olhei mais para a lancha. Mas se eu quiser continuar olhando para a lancha e quiser investir nisso, pode ter certeza que eu vou andar de lancha daqui 3 dias. Ou uma semana, sei lá. Quanto mais eu colocar foco nisso, mais isso vai acontecer, gente. E tudo é assim. Tá? E por que que. Aí vem a questão da moral e da. Não sei se vocês já ouviram falar de Axis, né? O Axis, ele tem. Quando você vai fazendo as classes mais avançadas, você vai fazendo uma classe, aí você começa fazendo a classe de barras, né? De Axis. Aí depois você faz uma classe de fundamento. Na classe de fundamento, o Axis fala muito sobre moral e amoral. Né? Eu não vou falar como eles falam, porque eu não sei exatamente, mas é como se fosse assim, a gente aprendeu que os ricos, né? Os ricos, muitos são corruptos. Aí a gente não quer ser rico porque os ricos se corrompem, né? A gente já ouviu falar muito isso. Inconscientemente, muita gente tem isso, a gente tem isso. E aí, por que que muita gente acessa essa 4D e enriquece, por exemplo? E aí vem o conflito moral. Poxa, mas uma pessoa que, né, digamos assim, não é boa, ela enriquece, uma pessoa que é boa não enriquece. Por quê? Aí é isso, porque simplesmente a pessoa acessou aquela frequência ali e colocou tanto foco, né, no foco no sentido assim, eu acredito nisso, eu escolho isso, eu acredito nisso, né? A primeira coisa é escolher, ter clareza do que você quer, escolher e falar, eu votei e acabou. Não sei como, mas eu votei e eu votei e acabou. Eu tenho fé nisso e eu vou dar um jeito, alguém vai trazer, sei lá.
Vai acontecer. É isso que eu quero e não tem como não acontecer. Algumas pessoas ricas, tipo esse Epstein, ele queria, né? Dizem que ele queria criar uma nova raça, um DNA lá com a raça dele, fazer um monte de. Criar uma ilha com um monte de menina e usar as meninas lá e ter filho e sei lá o que ele queria. Mas ele estava conseguindo. Aí você vai dizer assim, Eleonora, mas e aí? E a ética? E a moral? Aí é outra coisa. Porque, assim, o que ele está fazendo ali, a forma como ele está olhando para aquilo ali, vai voltar para ele. Uma hora vai voltar. Existe a lei do retorno, com certeza, gente. Então, assim, a parte moral e ética daquilo ali, uma hora vai retornar para ele. Retornou. E foi preso, morreu, sei lá o que aconteceu. Ou, enfim, quando ele morrer, alguma coisa ali vai ter. Causa e efeito existe. Agora, isso não quer dizer que você não possa acessar, que você tem que ser perfeita, que você tem que ser correta, que você não pode ter errado na sua vida inteira, ter falido a sua vida inteira para de repente você acessar uma coisa que vai mudar toda a sua vida. Então, julgamento não existe, gente. Não quer dizer que se você tiver mal intenção com as coisas, se você for explorar as pessoas, que algo não vai acontecer com você. Mas isso não quer dizer que você não vai acessar o dinheiro e as possibilidades e a prosperidade. Cada um do seu jeito, né? E foi uma coisa que eu estava conversando com uma amiga do Axis, né? Um dia desses. Nesse mundo da 4D existe tudo, tá? Existe, né, a espiritualidade no sentido de gente que acessa coisas boas. O que que é a 4D? É você dominar a 3D. É você não deixar a 3D te dominar e você focar a forma como você vai observar a 3D para criar o que você quer. Então, qualquer pessoa pode fazer isso. Só que a forma como você vai fazer isso, você tem que ser responsável por isso, porque a forma como você olha vai criar a sua realidade. Então, se você está criando uma realidade em que você, né, tem gente que passa por cima dos outros, tem gente que usa o ego e acha que vai ficar impune, as coisas voltam também. Do mesmo jeito que você cria dinheiro, né, coisas de outras coisas que você faz, né, a reação ao que você fez com a pessoa de mal vai voltar para você. Não quer dizer que você não vai acessar o dinheiro, entendeu? Mas cada vez mais que você está acessando de uma forma visando o seu bem e visando o bem comum, mais você vai ter isso de volta para você. Então, cada vez que você está menos com ego e está mais alinhado, digamos assim, né, que é a realidade que as pessoas falam que tem um Espírito Santo, que tem, né, espíritos mais evoluídos, mesmo que você não for espírita, mas a frequência disso, né, que você acessa, é a frequência que você está na frequência do universo, de Deus. Então, é por isso que chama de cocriação. Porque você está no 3D, aí você está criando a sua realidade ali, mas sem ter domínio sobre isso. O mundo, o universo e a sociedade está te engolindo, o dinheiro está te engolindo, está todo mundo te engolindo. A partir do momento que você fala, não, peraí, eu vou subir uma frequência aqui. Você sobe a frequência, né? Quanto mais você vai subindo, você vai acessando a frequência da facilidade, de Deus. Então, por que que tanta gente vai na igreja, por exemplo, qualquer igreja, tá, gente? Sem distinção, eu tô falando aqui por um viés analisando a situação. Por que que tanta gente vai na igreja e acontece milagres? Porque a pessoa acredita. A pessoa olhou, acreditou, sabe o que que é, tem uma fé que não muda. Tá ali intencionada naquilo e quer que aquilo aconteça. Tá naquela frequência, não tá reclamando, tá se comportando para que isso aconteça, tá aberta para receber. O que que vai acontecer? Vai acontecer um milagre. Em qualquer igreja, gente, seja ubanda, seja espírita, seja evangélica, seja o que for, você vai acessar, porque essa é uma dimensão. E aí tem igrejas que, né, de alguma forma ali orando, todo mundo acreditando, todo mundo naquela energia, naquela frequência, facilita essa manifestação. Entende? Tá fazendo sentido até aqui? Muito doido? Ou fala aí, pergunta aí o que você quiser, fala o que você quiser agora. Fala aí. Fala comigo. Tá fazendo sentido até aqui? Do seu poder?
que é você que cria tudo, por um lado, é muito bom, né? Não estou dizendo que é ruim, mas por outro, não tem mais como você falar que a culpa é da política, que a culpa é da sua criação, que a culpa é dos seus pais, que a culpa é do dinheiro, que a culpa é das oportunidades que você não teve. Porque, de acordo com essa teoria, que foi comprovada, quem muda a sua realidade é você. Lembra? Você olha para o objeto, para o que você quer, para a sua realidade, e aquilo ali vai se projetar do outro lado da forma que você olhou. O que altera a matéria é o observador. É o observador. Então, a sua vida, ela é resultado da realidade que você observa. A diferença é que muitas vezes você não tem consciência da forma que você está observando. Tem muita coisa que está oculta ali, tem muitas crenças que você carrega, tem aquela visão embaçada da vida que você carregou, né, dos seus pais, de tudo que você viveu, dos seus traumas, que te faz acreditar que a sua realidade é essa. Mas não é. Não é a sua única realidade. Existem várias realidades possíveis. A forma como isso vai se manifestar é a forma que você olhar para isso. Então, eu vou olhar diferente para isso. Eu vou ser diferente agora. E aí, Eleonora, mas como que eu vou ser diferente se eu sempre fui assim? Aí você é que vai ter que dizer qual é a forma que você quer viver. Você tem que começar a olhar para isso. Eu sempre vivi assim, como eu quero viver agora? E aí foi o que aconteceu comigo, de janeiro, né? Desde dezembro que eu estou começando a olhar para isso, mas de janeiro para fevereiro, cara, muita coisa mudou. Eu comecei a olhar, eu falei assim, gente, não, peraí. Aí eu peguei um caderno e falei, cara, eu não quero mais. Eu tenho isso aqui, a minha vida é isso, beleza. Escrevi o que eu tenho na minha vida. Cadê meu caderno? Eu escrevi o que eu tenho. Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho. Ah, eu tô morando em tal lugar, mas eu não quero morar em tal lugar, eu quero morar em outro lugar, eu quero viver isso, eu quero ser assim, eu quero ter um relacionamento assim. Eu sempre tive relacionamento assim, mas agora eu quero ter relacionamento assado. A culpa é dos homens, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai. Não interessa. Interessa que eu quero isso. Então, não me interessa o que foi até agora. Não, mas a minha vida, eu tenho 60 anos e nunca teve uma coisa diferente. Então, nunca vai ter. Se você está dizendo que não vai ter, não vai ter. Mas se você começar a falar, não, eu quero mudar, não interessa. Eu peguei meu caderno, criei um caderno aqui, eu diferente, eu mais, né, de um jeito diferente, com uma casa diferente, com um carro diferente, com o que eu quero, que faz sentido para mim, tá? Não é só porque eu quero ter dinheiro, porque eu quero ter dinheiro. Não. É o que funciona para mim, é uma vida confortável para mim. Talvez para outra pessoa, não quero muita coisa, eu quero só poder viajar 10 vezes ao ano. Para mim faz sentido isso. Ok. Cada um vive o que faz sentido para si. Mas tem que fazer sentido, porque senão você está criando uma coisa só porque eu quero uma casa grande, porque eu quero uma casa grande. Se não faz sentido para você que é a observadora, o que adianta? Porque é você que está criando. Entende? Então, eu peguei esse caderninho e escrevi tudo. Desde dezembro a janeiro, eu falei: eu sou assim, a minha vida é assim, e eu quero que seja assado. E eu quero e acabou. E não é tipo assim, eu quero, porque eu sou teimosa, porque eu não aceito. Não. É tipo, porque eu posso, porque eu escolho. Gente, muita coisa começou a mudar. E foi assim, ó. Foi assim. Eu não tô dizendo que tudo já mudou, que já acabou. Não, a gente tá sempre querendo melhorar. Mas foi incrível, gente. Foi incrível. Eu olhei para algumas coisas que eu nunca tinha olhado da forma que eu olhei, e as coisas começaram a acontecer. Por quê? Eu olhei para isso diferente. Então, quando você olha diferente, o que vai ser criado do outro lado é um campo eletromagnético diferente. Você sente diferente, você pensa diferente, pessoas diferentes vão começar a aparecer, situações diferentes vão começar a aparecer. É de uma hora para outra? É toda a sua vida que vai mudar de uma hora para outra? Não, porque, cara, a vida inteira você foi assim. Você sempre criou assim. E você ainda vive num ambiente que as pessoas estão assim. Então, a tendência para você voltar ao que você era antes e continuar a vida é grande. Você vai ter que falar: não, eu quero ser diferente. E não é para as pessoas, não é para sua mãe, não é para o seu marido, não é para o seu filho, porque eles não vão entender. Você vai falar para o seu caderno.
Você vai falar para o grupo. Você vai falar para as pessoas que estão vivendo essa realidade com você, porque senão as pessoas vão te colocar para baixo fácil, 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 fácil. E outra, tem que estar disposta a ser louca. Tá falando sozinha, tá dizendo que é isso, que é aquilo, porque assim, se você vive uma realidade que funciona para você, você não vai falar mal de você. Ah, não, meu dinheiro, ah, eu não ganho bem. Mas você não quer viver outra realidade? Então você não pode falar da realidade que você não quer viver. Você tem que falar da realidade que você quer viver. Já viram aquele Instagram daquela, como é que é rica, não sei o que, rica? Esqueci o nome dela. E ela começou um Instagram brincando que era rica. Ah, meu pai tem um jatinho e eu sou rica, e eu sou rica, e eu sou rica. Aí depois ela falou, gente, eu sou um personagem, tá? Eu não sou rica mesmo. Só que de tanto ela falar que ela era rica, ela começou né, ganhar visibilidade como influência, começou a ir nos programas, começou a ganhar parcerias e começou a enriquecer. E hoje em dia ela é casada com um bilionário e ela é rica. Mas ela começou brincando, acreditando e vivendo essa vida como se fosse a vida dela. O que que o pessoal achava? Louca, maluca. Dentro dessa realidade 3D, você é louca, você é maluca, né? Aí tem nos Estados Unidos um negócio que eles chamam que é D. Ai, tá instável de novo. Cortou? Cortou? Voltou? Tô me vendo, me ouvindo? Acho que cortou, né? Tá travando? Voltou? Voltou? Tem um pessoal que fala assim: eu sou do movimento de Lulu. Já ouviram falar? De Lulu? É um movimento nos Estados Unidos que eles falam de illusion. É tipo assim: você vive na ilusão. Porque nada é real. Tudo é uma projeção da nossa mente, gente. Tudo que a gente vive é uma projeção da nossa mente. Antes de existir no material, ele tem que passar pelo observador. E quem é o observador? A mente. E aí que vem a teoria da física, né, sobre Deus, que tipo, se tudo foi criado, tinha um observador antes, tinha uma consciência maior antes observando, senão não teria como as coisas serem criadas. O céu, os mares, os animais, tudo tinha uma consciência maior que criou isso. E a gente tá dentro dessa consciência maior que é Deus. Então a gente é co-criador, a gente se junta com essa frequência dessa consciência maior, que faz parte da gente, que está dentro da gente, a gente tem a 4D dentro da gente. A gente acessa, a gente sintoniza isso acreditando que a nossa vida não é só isso, agradecendo mais por tudo como se já existisse, como se já fosse real, se conectando com isso, sendo feliz, não se prendendo a essa 3D. Ah, mas você é maluca, tá bom, sou maluca. Ah, mas o trabalho não sei o que, ah, tá bom, tá bom. Gente, ontem eu estava no trabalho e uma colega que já fez terapia comigo, né? Para quem não sabe, eu sou servidora pública também. E aí eu estava no trabalho, no serviço público, e essa colega, ela já fez terapia comigo, aí ela entrou no meu setor. E aí ela, ai, Eleonora, começou a desabafar, Eleonora, porque tá assim, porque tá assado, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Eu falei, tá bom, o que que você quer? Ela, eu quero mudar. Eu falei, então muda. Ela, mas não tem como mudar. Eu falei, tá, vai falar com a pessoa que é responsável por mudar isso, beleza? Beleza. Aí ela foi falar com a pessoa foi e mudou. Só que antes de acontecer isso, ela bateu boca com o colega lá, que ela estava muito irritada, começou a bater boca, e o colega começou a bater boca e não sei o quê. Aí falaram, não, Leonora, sai com ela para dar um tempo. E aí eu saí com ela, comecei a bater papo com ela de outras coisas, comecei a contar coisa minha, comecei a distrair ela, e ela esqueceu da briga. Aí voltou para lá, conversou com o chefe, resolveu e pronto, deu tudo certo. Eu falei para ela, tá vendo como você estava muito focada só na briga e no problema? Que aqui a gente se distraiu e tal. Ela falou, nossa, mas como que você consegue ficar assim, de boa, com esse clima pesado do pessoal? Porque não é essa a realidade que eu quero criar. Eu tô querendo
ficar preocupada com a briga dos outros, com a fofoca dos outros, com o que vai falar, que vai. Eu não tô nem aí, eu quero criar minha realidade. Se eu quero criar minha realidade, eu vou ficar focando na briga dos outros, no problema dos outros, na mesma reclamação dos outros, ou eu vou olhar para o que eu quero criar? Eu tenho que olhar para o que eu quero criar. E aí é um músculo que você vai trabalhando todo dia, até um ponto que o seu cérebro, pela neurociência, que não distingue, o seu inconsciente, que não distingue o real do imaginário, vai começar a acreditar. E vai começar a te trazer do outro lado, lembra que passa pela frecha? Vai te trazer do outro lado situações que você está acreditando. Só você está acreditando, ninguém mais. Mas se você acredita, você é observadora, você cria a sua realidade. E não interessa o que os outros acham. Não interessa. E não é só essa moça do Instagram, a rica, que criou essa realidade. São várias pessoas, gente, que eu já mostrei aqui nos meus encontros. Eu falei do Michel Teló, tem a Mariana Rios. Se você for pesquisar a história dela, você vai ver que é a mesma coisa. Ela entrou no apartamento, ela não tinha dinheiro nem para pegar um ônibus. Ela entrou no apartamento de um amigo da mãe dela. Ela foi para o Rio sem ter dinheiro para tentar ser atriz. Ela acreditava tanto, ela ligava, ela pegava o telefone e falava assim: estão me ligando para me chamar para Globo. Estão me ligando para me chamar para Globo. Estão me ligando para me chamar para Globo. Ela fazia essa encenação dentro do ônibus. Até que depois de 6 meses, um ano, chamaram ela na Globo. E aí ela foi no apartamento de um rapaz que era indicado pela mãe dela. E ela falou assim: eu vou ter um apartamento aqui. Eu vou ter um apartamento aqui. O cara olhou para a cara dela e falou assim: vai, né? Aham. Passou 3 meses, a Globo deu um apartamento para ela lá. E depois ela comprou um apartamento lá. Ai, gente, não é porque a Mariana Rios. Não, gente, ela não era, ela pegava ônibus, ela não conseguia pagar uma passagem. Não tem distinção, o universo não tem distinção se você tem estudo, se você não tem, se você usa a ferramenta do Access, se você é facilitador avançado, não interessa. Se você escolheu e tá observando isso e tá focada nisso, mas não tipo assim, não tá aparecendo. Lembra o carro verde? Não tá aparecendo, não tá aparecendo, não tá aparecendo. Vai aparecer quando você parar de olhar. Mas você sabe que você quer ver e você não desiste disso. Aí vai aparecer o carro verde. Se você ficar olhando, não tá aparecendo, não tá acontecendo, não tá acontecendo, não tá acontecendo, não vai acontecer. Questão de tempo, vai acontecer e acabou. E você vai colocar o que você quer que aconteça. É questão de tempo. Claro, gente, que é um processo, a gente tem crenças, a gente tem que trabalhar crenças. Não é só falar, não é só escrever, não é só dizer que está acontecendo. É uma energia, é uma frequência. Eu esqueci de falar. Que vai reprogramar o seu inconsciente e vai mudar as suas conexões neurais. Que daqui a pouco você está se vendo de outra forma, você está falando de outra forma. E, gente, de dezembro para cá, eu tô totalmente diferente, gente. Assim, não tem como explicar para vocês, mas assim, em novembro e em dezembro, eu tava na pior fase da minha vida. Eu tinha terminado um relacionamento e tava mal resolvido, e aquela coisa que eu não conseguia terminar, e me sentindo presa, mas não queria, mas queria, mas não sai, aquela agonia, e com dívida, e tava querendo fazer as coisas e pagar e não resolvi. Meu pai doente, minha mãe doente, e eu não conseguia atender com terapia, aquela agonia. Eu falei, quer saber? Eu vou parar de olhar para isso, eu vou olhar para o que eu quero criar. E as coisas foram se resolvendo, as coisas foram se resolvendo. Gente, em fevereiro, se fosse por essa ótica, tá? Que eu tava em dezembro e janeiro, eu tava, tipo assim, meu salário tava 70% comprometido, tá? Meu salário como servidora pública, 70% comprometido. Se eu fosse olhar para isso, eu não ia conseguir fazer as coisas que eu fiz em fevereiro, de janeiro para fevereiro. Gente, de janeiro para fevereiro, 70% do meu salário comprometido. Eu fiz uma festa de quase R$ 6.000. Eu consegui fazer um procedimento de harmonização, tá? Meu rosto. E eu consegui pagar um negócio que eu não pagava há mais de 6 meses. De um mês para cá, só começando a falar, eu vou e acabou. Eu vou viver essa realidade. As coisas começaram a mudar. Quer dizer que mudou toda a minha vida? Não, tá mudando. Mas cada vez que eu acredito mais, mais as coisas estão mudando.
Lembra que eu falei para vocês que eu me olhava de um jeito, o meu rosto, e eu falei, gente, meu rosto tá começando a mudar? Só de eu olhar para a forma que eu quero ver meu rosto já tá mudando? É isso, gente. Você olhou, por que que as coisas demoram para acontecer? Porque a gente está na 3D. Se a gente for para 4D, olhou, aconteceu. Olhou, aconteceu. Se você elevar a sua frequência e manter essa frequência elevada e começar a treinar o seu cérebro, sua vida, não reclamar, não brigar, não reagir e começar a só agradecer, sua vida muda. Sua vida muda. A Eleonora não é simples. Pode não ser simples, mas é possível. Não é de uma hora para outra, mas é possível. Eis que eu tô te dizendo que eu fiz isso e aconteceu comigo e está acontecendo comigo. Está acontecendo comigo. Cada vez mais. Vai não. Vai. Tá fazendo sentido? Eu nem liguei o ventilador, não foi? Tá fazendo sentido até aqui, gente? Tá muito louco, não tá? Como é que foi? Talvez muita informação, tá? Mas assim, vocês têm que acessar isso, gente. O meu objetivo esse ano é que vocês acessem isso. Quem quiser vir comigo, tá? Qual é o meu objetivo? Eu já estou vivendo isso aqui com vocês como se já fosse real, tá? Como se isso aqui já fosse uma comunidade. Já é, tá? E assim, eu já estou vivendo antes de ter criado. A minha escolha é criar uma comunidade em que a gente vai ter uma assinatura, tá? Mensal, semestral, ou se quiser, você paga só os encontros, enfim, você paga o que você quiser, vai ter um preço mínimo ridículo e vai ter a assinatura mensal que você vai ter todos os vídeos, tudo que você quiser, o ano inteiro, ou semestral, aí você vai escolher a forma de pagar. Toda semana a gente vai se encontrar para eu trazer isso para vocês. Para trazer na prática. Gente, vamos fazer isso aqui na prática. É assim que funciona, é assim que a gente vai fazer. Eu vou trazer exercícios, eu vou trazer, né, atendimento aqui, né, das técnicas que eu trabalho para liberação, e vai ter os áudios gravados das liberações que eu fizer, né, de reprogramação, de ajudar com, tô ruim, tô me sentindo assim. Aí você vai ouvir o áudio da frequência, da reprogramação, para você conseguir sair disso mais rápido, né? E aí você vai ficar comigo nessa comunidade e a gente vai avançar juntas, se você quiser. Eu já estou vivendo isso, gente. Para mim já é real. Se você não quiser, tudo bem. Eu só quero que você, de alguma forma, acesse isso comigo. Então, assim, eu vou deixar todos os vídeos gravados até hoje, tá? A gente vai fazer o exercício agora. E vou deixar esse vídeo aqui do negócio da dupla fenda. Só que na comunidade, ao longo do ano, a gente vai tirar dúvidas, a gente vai falar sobre isso, né? Então, vocês vão poder tirar dúvida, eu vou colocar vídeos para vocês assistirem, livros, vai ter clube do livro, a gente vai ter 3 encontros por mês. Um vai ser do clube do livro, o outro vai ser para trazer isso, né? Cada vez mais de como você acessar sua melhor versão, né? Desafio de 7 dias, desafio de 21 dias, a gente vai fazer desafios juntos. E a gente vai fazer os encontros para liberar também, né? Também uma vez no mês. E vai ficar tudo gravado, então você vai poder acessar e vai ter a teoria, e vai ter tudo que eu falar vai ter. Aí, minha filha, você vai ter tudo. É só você colocar na prática. E comigo, se você quiser. Se você não quiser, você pega esse material que eu vou colocar até hoje, que a gente já fez uns 4, 5 encontros. Vou resumir esse encontro de hoje. Vou colocar o vídeo da dupla fenda. Se vocês não entenderem, eu faço um vídeo explicando o vídeo. Mas, assim, para poder viver isso, gente, não é de uma hora para outra. Você tem que se. Dizem, né, que o nosso cérebro se reprograma, pelo menos repetindo isso 21 dias, tá? Para a gente começar a ter uma mudança na nossa realidade. Eu tô fazendo há um mês, já mudou muita coisa, gente. Tipo assim, o dinheiro cair do céu, literalmente. E antes eu me esforçava, eu ficava fazendo um monte de encontro, era final de semana, era encontro, era encontro, era encontro, era encontro.
Era aula, classe. Quem me acompanha sabe que o ano passado, gente, era classe atrás de classe, classe atrás de classe. E final de semana eu ganhava, sei lá, tipo, 1.500. Aí eu fazia encontro, aí eu fazia, né, workshops, aí eu ganhava, sei lá, 500. E aquele esforço, e o dinheiro, aí não ficava. Eu falei, quer saber? Eu não vou ficar mais nessa vida, não, velho. Eu não vou ficar mais nessa vida de ficar todo final de semana e não viver, não ver minhas filhas. Não, tem que ser mais fácil, tem que ser mais leve. E, gente, o dinheiro apareceu, ó, caiu na minha conta. O dinheiro caiu na minha conta. E eu consegui fazer as coisas que eu queria. Então, se você começar a entrar na 4D, a 4D não é esforço. Claro que isso não quer dizer que você não vai fazer nada. Você tem que fazer a sua parte, você tem que fazer alguma coisa, escrever, estar disposta a receber, de repente fazer um movimento diferente, falar com alguém diferente. Mas se você está vibrando na 4D, você vai fazer. Se você não tá, você vai arranjar uma desculpa. Aí você vai procrastinar, aí você está na 3D. Aí você vai ter que trabalhar essa sua crença. Alguma coisa está te travando para você não fazer. Aí você está na 3D. Ou você está com medo porque você vai ser diferente da sua família. E eu tava muito assim, gente. Cara, minha família não aceita, eu sou servidora, como é que eu vou fazer minhas coisas? E não interessa, você quer e acabou, você vai começar a fazer. Entende? E você começa a entrar nessa frequência, e você começa a acreditar, e você começa a querer estar com pessoas que estão fazendo isso. E você entra, e eu entrei numa mentoria que tem mais de 30 mulheres e todo mundo manifestando junto, e aí parece que o ambiente fica mais forte, entendeu? É uma segura na outra e contando mais um milagre, a outra também, aí a outra sugere isso. Então, é isso que eu quero fazer, eu quero criar uma comunidade que uma esteja ali falando e a outra também, e todo mundo manifestando junto, porque isso dá mais poder. Eu, como terapeuta, posso te atender individualmente, te ajudar? Posso. Mas se tiver mais gente junta com essa intenção dentro desse campo eletromagnético, o que vai sair do outro lado vai ser muito mais rápido. A influência disso vai ser muito mais rápida. Por isso que eu gosto de comunidade, por isso que eu gosto de estar com muita gente. Fez sentido até aqui? Além da glória? Fez sentido até aqui, além da glória, para o resto do pessoal? Quem não pôde participar de tudo, assista, tá? Falei muita coisa, entreguei muita coisa que eu nunca tinha falado antes. E eu realmente, quem estiver comigo, ou sei lá, estiver assistindo meus vídeos daqui em diante, seja gratuito, seja pago, vai acessar uma coisa diferente a partir de agora. Não vão ser as mesmas pessoas que vão me seguir, não vão ser as mesmas pessoas que vão, de repente, manifestar coisas daqui para frente junto comigo. E eu estou disposta a que venham as pessoas que realmente escolhem. Então, se você escolhe, continua lá no grupo, porque vai ser criada essa comunidade. E enquanto não for, vai ter coisa gratuita, mas depois vai ter coisa só para a comunidade. Mas ainda tem muita coisa gratuita lá. Então, pode comentar lá, pode comentar no grupo. Gente, o que é isso mesmo? Que eu não entendi. Eleonora, repete, pode, agora está aberto para isso. Que não seja, né, propaganda, porque é um grupo nosso, não é para fazer propaganda do seu trabalho, não sei o que. Aí eu tenho outro grupo de divulgação de trabalho, aí eu te passo. Mas esse grupo é para isso. Então, quem quiser, continua comigo e vamos nessa, tá? Ajudou alguma coisa? Esclareceu alguma coisa? Abriu uma chave de vocês? De alguma forma? Então tá. Então eu vou colocar aqui um exercício que eu quero deixar vocês nessa frequência e eu vou fazer um exercício com vocês. Peraí. Foi 1 hora e tanto, né? Mas tinha que falar. Peraí. Vou colocar aqui na frequência da alegria. Talvez não dê para ouvir. Então, assim, primeiro a gente vai entrar na frequência da 4D. O que que é a frequência da 4D? Esquece todo mundo que está na sua casa. Esquece cachorro, papagaio, marido. Não interessa, agora sou eu no meu mundo. Sou eu com a minha nova vida. Sou eu na minha melhor versão. Sou eu quem eu sempre quis ser. E eu nunca mais acreditei nisso. Sou eu o melhor de mim. Então, fecha os olhos agora. Se você puder, fica numa posição confortável.
Relaxa seu corpo, relaxa sua cabeça. Se você quiser, pode ficar encostada em algum lugar. Se quiser, pode deitar, de forma que ficar mais confortável. Se você puder, feche os olhos um pouquinho. O mundo invisível, a conexão com o mundo invisível, ela é quando você, principalmente, faz uma respiração, sai do modo sobrevivência, faz uma respiração básica, puxa o ar pelo nariz, segura aí um tempinho, uns 4, 5 segundos, solta em 5 segundos. Isso, gente, é para dizer para o seu sistema nervoso que você não precisa ficar no modo sobrevivência, que você pode entrar no modo criação, que é o do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Você vai entrar no modo criação, que é o modo da 4D. Você vai baixar todas as barreiras, vai relaxar. Relaxa mais, relaxa mais. Relaxa completamente agora. Relaxa, relaxa. Respira mais uma vez. Puxa todo o ar pelo nariz, inspira profundamente, segura, solta bem devagar pela boca, tá? Pode fazer assim, ó, ou soprar como se fosse soprar um canudo, tá? E vai relaxando, relaxa mais, relaxa completamente. Se dormir não tem problema, mas relaxa se possível. E agora eu vou te convidar a entrar na frente daquele experimento. Você agora vai entrar na frente do experimento, que tem dois feixes de luz, né? Duas janelinhas, dois buraquinhos em forma de feixe. E agora você está olhando para isso. Está olhando para esse feixe. Do outro lado está a sua nova vida. Você está na 3D agora, olhando para esse feixe. O que que você pode deixar aí hoje da 3D que não vai mais te acompanhar na projeção da 4D, do que você realmente vai ser? 3D é o que você era e que você achava que você era. É tudo que a sua mãe te falou que você era desorganizada, que você é lerda, que você é chata, que você é reclamona, que você é perfeccionista, que você não consegue fazer nada, tudo você começa e você não termina, que você é irresponsável, tudo que você ouviu as pessoas falar que você tem como projeção de quem é você, da sua identidade. É ela que vai ser projetada na 4D. É isso que você acredita sobre você que vai ser projetado na 4D. Do outro lado do feixe, você como observador agora tem o poder de dizer quem você é, quem você quer ser cada vez mais. Então, olhe para você durante toda a sua vida, essa forma que te incomoda, que as pessoas falam de você e que você se incomoda com você. O que que vem? Ah, vem que eu procrastino, vem que eu não tenho facilidade financeira, que eu não consigo fazer nada que dá certo. O que vier, tá? Deixa vir. E olha para isso. O que que vem de que te incomoda, que você queria mudar sobre você, a forma como você se vê e que você projeta essa realidade do outro lado dessa desses dois espaços, né, desses buracos. E agora você vai olhar para tudo isso e vai dizer: eu agradeço até aqui por tudo que eu fui até agora, por tudo que eu acreditei ser até agora,
por todos os sentimentos que eu alimentei até agora, que me fizeram acreditar que eu era isso, que eu era essa versão, que eu era limitada, que eu não tinha dinheiro, que eu estava presa a isso. Eu agradeço a tudo que eu vivo e vivi na 3D até agora, a todas as pessoas que passaram na minha vida, a todos os relacionamentos que eu tive, a toda a minha família, independente do que eles fizeram com a consciência que eles tinham. Eu agradeço por toda essa consciência que eu tenho até agora. Mas a partir de agora, eu escolho diferente. A partir de agora, a minha lente, ela vai projetar uma realidade diferente. E essa realidade é a realidade de possibilidades infinitas. Basta eu escolher, basta eu ter clareza do que eu quero, que faz sentido para mim, olhar para isso, alimentar isso e viver acreditando nisso, que eu sou merecedora, que tudo é possível, que na 4D, no mundo invisível, eu estou dentro de um mundo espiritual, que não tem a ver com espírito, mas sim com uma dimensão a mais, mais elevada, que me beneficia, em que eu posso dizer que eu sou assim, e tudo vem a meu favor para me devolver isso. Que eu não vivo dentro dessa realidade auspiciosa, de expiação, que existe algo mais. Esse algo mais é o mundo espiritual. E que eu acesse esse mundo espiritual dentro da mais alta frequência de iluminação, de coisas que estão a meu favor, e eu transcedo, e eu transmuto todas essas crenças. Eu renuncio até agora todas essas crenças que me fizeram acreditar que a minha vida é só isso, que eu só vivo na sobrevivência. Eu não sou isso. Eu não sou o que minha mente fala. Eu sou muito mais. Eu sou divina, eu sou co-criadora da minha realidade. E eu tenho essa chama divina, essa centelha divina dentro de mim, da 4D. Eu sou a 4D. E eu ativo agora a 4D dentro de mim. E eu vivo na realidade 4D cada vez mais. E tudo que eu escolher agora vai se materializar, vai colapsar a função de onda e virar matéria dentro do que eu observar que faz sentido para mim. E agora eu só vou observar o que faz sentido para mim. Não o que eu não quero, não o que as pessoas trazem, não o problema das pessoas, mas o que faz sentido para mim. Esse é o meu foco. Essa é a minha realidade. Eu estou na 4D agora. E eu vivo apenas para criar a partir da 4D. Todas as minhas moléculas e as minhas células vibram na 4D. E eu crio a realidade da 4D. E eu vivo essa realidade, eu atraio essa realidade. Eu sou a co-criadora da minha realidade. E aí, se você tiver de olhos fechados, sabe qual é a postura da Mulher Maravilha? Aquela postura que ela coloca a mão na cintura, estufa o peito e olha bem ereta, com a cabeça erguida. É assim que você vai olhar para 4D. É assim que você vai acessar a 4D. Porque a 4D é um estado de consciência, é um estado de escolha. E toda vez que algo muito desafiador estiver acontecendo, você vai fazer essa posição de Mulher Maravilha, vai colocar a mão na cintura, vai estufar o peito, levantar os ombros e a cabeça e vai dizer: Eu estou na 4D. Nada da terceira dimensão me controla mais. Eu sou observadora da minha realidade e eu crio uma realidade nova agora. Está feito, está feito, está feito. Aqui e agora. Assim é, assim está.
Coloca a mão no seu coração, agradece por esse momento, agradece por esse acesso e diga: agora sou eu na 4D. E agora a 4D está comigo e eu estou na 4D. Agora eu vivo a minha nova realidade. Eu já sinto isso. Eu já sou isso. Meu corpo, minhas células, minhas moléculas já sentem tudo isso. Eu já sou isso. Já é real. Já está feito. Eu já vivo a realidade que eu escolho. Já é real. Já é real. Já é real. E aí, aos poucos, você pode respirando, voltando devagar, soltando suas mãos, soltando seus ombros, relaxando, respirando. Respira profundamente, solta devagar. No seu tempo, você pode ir voltando aos poucos, bem devagar, abrindo os olhos, voltando para cá. Bem aí? Como é que estão? Deu para acompanhar? Fizeram? Como é que foi? Tem alguém aí acordar? Tem alguém vivo aí? Hello? Foi muito bom. Gente, travou aqui, peraí, voltou. Quem falou foi? Quem falou? Eu, Glória. Ah, que bom. O que que você sentiu, Glória? Hã? O que que você sentiu? Nossa, bom demais. Muita É, paz. essa é a 4D. Bem-vinda a 4D que existe em você. O que mais é Muito. possível? O que mais é possível, gente? É isso, não é uma coisa de outro, não é uma coisa que você tem que se transformar num ser Buda. Não, é você. Isso é você. 4D é você. É só você escolher acessar. Bem-vinda a 4D. Eu queria propor um exercício para vocês, que é bem legal. E aí, eu ainda não fiz o áudio, né? Eu prometi um áudio que seria da comunidade paga, e esse que eu prometi eu cumpro, tá? Esse eu vou colocar. Qual exercício que eu. Por que que eu não passei ainda? Eu queria passar esse exercício para vocês, tá? O que que vocês vão fazer? Vocês agora sabem que são as observadoras e criadoras da realidade de vocês, da vida de vocês. Então, isso traz responsabilidade. Não dá para ser mais vítima. Claro, tem hora que a gente surta, tem hora que a gente fica meio assim, mas é você ter consciência para voltar e falar, não, peraí, agora eu tô no controle aqui da parada, então não dá para ficar, não dá para voltar para mamãe e para papai, não, agora sou eu aqui, vambora, quarta dimensão, galera da quarta dimensão, vambora, é nós. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar um caderno, tá? Uma folha, você vai colocar, vai fazer uma coluna aqui, tá? Eu vou escrever no grupo isso, tá? Você vai colocar uma coluna. Você vai colocar de um lado como você se observa com relação às coisas que estão acontecendo que te incomodam, tá? Que nem eu fiz no exercício. Ah, por exemplo, antes, né?
achava que eu procrastinava muito, que eu era desorganizado financeiramente, que a minha realidade financeira é porque eu errei, e aí eu criei uma dívida, e aí eu só poderia mudar quando eu trabalhasse muito, que eu tinha que trabalhar muito e criar muita classe, que eu tinha que me matar para criar dinheiro para resolver essa situação, né? Porque eu estava com uma situação assim. Então você vai escrever sua realidade, tá? De um lado. O que que te incomoda e como você se vê com relação a essa realidade? Ah, eu tô assim, eu tô assado, eu tô muito tal, eu me vejo assim, eu sinto isso. Tudo que você sente, tudo que você vê que te incomoda. Pode ser uma coisa, pode ser mais de uma coisa, mas pelo menos uma coisa que te incomoda muito hoje em dia. Porque isso que te incomoda muito hoje em dia e como você se vê, está criando essa realidade cada vez mais, né? E a gente está esperando que algo externo aconteça e não vai acontecer se você não mudar essa lente. Então, do outro lado, você vai escrever qual seria o ideal, né? O que que seria o ideal? O ideal seria eu poder. E o ideal é o ideal mesmo, tá? Não é o ideal dentro desse 3D. Eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que conseguir ter todos os diplomas, fazer todos os cursos. Não. É o que que você quer fazer, da forma que você quer fazer e quer viver. Né? Por exemplo, no meu caso, eu não queria mais trabalhar tanto que nem uma louca, uma maluca, para poder atualizar o dinheiro. Eu queria trabalhar mais com o que eu gosto mais e poder ter o meu tempo para também fazer as coisas que eu gosto. E não me esforçar tanto e poder criar o dinheiro e poder resolver essa minha questão. Então, eu escrevi aqui do outro lado, tá? Então, eu me vejo tendo liberdade de tempo, tendo tempo para ficar com as minhas filhas e o dinheiro X, a quantidade X por mês vindo para mim com mais facilidade, eu morando em lugar tal, o que vier para você, tá? Mas principalmente foca na situação que está te incomodando hoje em dia, pode ser uma, duas, três, até cinco situações, e como você estaria resolvida com essa situação, assim, como você estaria vivendo se tivesse resolvido. O como, gente, como o dinheiro vai vir, como o resultado vai vir, não tem como, você não controla isso. Porque se você quiser controlar isso, a sua felicidade vai se basear nisso. E você nunca vai estar feliz. Porque você só vai estar feliz se você tem um resultado da forma que você controla. E isso você não controla. Você controla o que você quer viver, mas a forma, o resultado específico, como, não tem como. É o universo para te ajudar. Você quer o resultado final, você vai escrever o resultado final. Eu estou vivendo assim, eu acordo, tá assim, eu estou. Né? Assim como eu exemplifiquei para vocês. E aí, o que que vocês vão fazer? Eu vou colocar esse áudio para vocês até amanhã, sem falta. E vocês vão ouvir esse áudio e ficar vendo todo dia essa realidade que vocês querem aqui. E vocês vão escrever as características, as afirmações que correspondem a essa realidade, tá? Eu sou organizada, eu sou feliz, eu tenho tempo para fazer minhas coisas, o dinheiro sempre foi para mim muito fácil, eu não preciso mais fazer esforço, eu tenho um relacionamento maravilhoso com a pessoa que me admira. Aí você vai escrever. Você vai escrever, mas pelo menos uma situação que está te incomodando e você vai escrever o ideal, como você está vivendo, e vai escutar esse áudio pelo menos 21 dias olhando para isso e fazendo as afirmações a partir do que você, do seu eu ideal, tá? Eu vou fazer sugestões no áudio, mas você pode adaptar para a sua realidade. Combinado? Deu para entender? Vou parar de gravar, senão vai ficar muito longo.